Meu casamento acabou porque virou amizade. Mas não virou amizade, nunca foi amigo. Nunca foi amigo. Na verdade, presta atenção. O que acontece? A amizade é o fator principal da base para construir a atração física, especialmente da mulher. E muitos relacionamentos acabam porque a mulher cansa do cara e a mulher vai permitindo que isso aconteça. Porque o homem, a mulher estando linda, estando gata, dificilmente a chama apaga. Entendeu? Pra mulher é que o problema mais sério é quando ela não tem a admiração do cara. E aí a admiração não vem pela performance, pelo cara bonitão, clube das mulheres. Ou grana. Não vem por isso. Às vezes a questão da grana tem muito mais a ver com a personalidade de cuidado do cara. Que não é em si ele ter a grana, mas sim ele... Às vezes ele não tem tanta grana, mas ele cuida. E aí a atitude de cuidar, a mulher se sente protegida. Aí tem toda uma questão de admiração que mexe. Então, na igreja não é ensinado o que eu ensino. Eu sou a única pastora que ensina sobre isso. Comece pela amizade. E isso é um choque para a maioria. Por quê? Porque os caras mais problemáticos a nível de inteligência, os caras mais burro, para falar bem rasgado, os caras burro que não quer ler um livro, mas quer casar com a bonitinha da igreja virgem, eles não têm capacidade de exercer uma amizade, de exercer um diálogo. Então o pastor fica com pena e fala, casa rápido para não pecar. Mas quem que se lasca? A mulher. Quem precisa admirar para poder ter a relação sexual. Entendi. Então ela não consegue ter, ela tem um casamento infeliz, desgraçado, horroroso, ela não consegue ter prazer, ela não consegue querer o marido. E aí nós temos atendimentos pastorais, gabinetes pastorais com casais com problemas seríssimos que poderiam ter sido resolvidos lá dentro. Então eu sou essa pessoa, me apresentando aqui para todo mundo, eu sou essa pessoa que fala essas doideiras que ninguém quer falar. Muito bom. Uma coisa que eu complementaria é que, assim, dentro do paradigma psicanalítico, isso que você tá falando é muito verdadeiro, só que a gente tem uma dualidade entre admiração e segurança, onde, sim, o fruto da admiração é necessário para a esposa ter o tesão no marido, para a esposa desejar o marido, só que a pergunta que a gente precisa fazer psicanaliticamente é como que a admiração surge na mente, na psique afetiva da esposa. E o gatilho que a gente descobre com uma investigação psicanalítica é segurança. Então, quando a gente aprofunda verdadeiramente na alma feminina, num processo psicanalítico, é que o que dispara o fruto da admiração, que você está perfeitamente correta, ela se sentir segura. Sim. Então, quando a gente fala de causa e efeito, a admiração é o efeito, mas a causa da manutenção matrimonial por parte da esposa é ela se sentir segura. Sim. Porque daí a gente consegue até explicar vários paradoxos de comportamento, onde o homem não necessariamente foi afetuoso, ou ele foi querido, só que ele foi, às vezes até na visão da mulher ou da esposa, grosseiro ou não afetuoso, só que ele cumpriu o papel de provedor e protetor. Sim. E muitas mulheres já chegaram pra mim e falaram assim, cara, meu marido foi um grosseiro e eu amei. E eu não perdi a admiração. Não, e várias... Pelo contrário. A gente tá falando assim, isso aqui é uma situação até amena, mas a grande maioria que eu ouço em prática clínica é as mulheres falando assim, cara, ele fez uma coisa que me desagradou no curto prazo e eu fiquei com tesão. Sim. Aumentou a minha atração, aumentou o meu desejo. Aumentou a minha atração, por quê? Porque ele cumpriu o papel bíblico de protetor, provedor. Uhum. Então, o que a gente observa é que o efeito admiração é perfeito, é necessário para a psique feminina se relacionar com o homem. Sim. Só que o que gera a admiração é ela se sentir segura. Sim. Porque não tem como uma mulher admirar um homem se ela não se sentir segura do lado dele. E o que gera a segurança é uma postura patriarcal masculina. Verdade. É um homem verdadeiramente masculino e seguro da sua masculinidade. Perfeito. Só que aí que tem um detalhe interessante, bem legal. Eu trabalho exclusivamente focando muito no início de tudo, na raiz do início, lá na sementinha do início de tudo. Eu não gosto muito, mas eu acabo ajudando também quem tá no meio do caminho. Legal. Eu só não tô hoje aconselhando casais na internet, porque já vai ser uma polêmica demais pra mim, né? Então, não preciso de mais problema. Isso, e eu acabo aconselhando casais quando eu vou fazer meu trabalho missionário, que eu moro 3 meses na cidade, atendo uma igreja de forma gratuita, sirvo ali, aí eu atendo casais em gabinete pastoral presencial, que é mais fácil, né, de resolver. Mas, pela internet eu acabo somente respondendo para quem tá solteiro ou para quem tá lá no começo. Eu tenho preferência de atender pessoas que estão lá no começo. E por quê? Porque
lá no começo é que desencadeia muita coisa que depois pode parecer irreversível. E às vezes é reversível, mas às vezes parece irreversível porque o nó foi dado lá no início. Vamos dar um exemplo aqui trazendo a história da admiração. No âmbito que não é igreja, por incrível que pareça, as pessoas usam mais a inteligência para escolher do que na igreja. Porque na igreja você vai ver uma religiosidade e uma forma religiosa que delimita coisas e colocam nas pessoas limitações que são absurdas, como por exemplo, você precisa orar para Deus falar. Eu sou totalmente contra. Deus, ele vai falar com você todos os dias, você vai orar, ele vai falar com você todos os dias. A questão não é essa. A questão é, ele te deu inteligência para você discernir. E aí lá no começo da raiz, você vai ter pessoas que não observaram absolutamente nada do que você acabou de falar, porque elas estão só orando para Deus falar. Elas não estão consultando o autoconhecimento interno para decidir o seguinte: eu tô tendo atração por essa pessoa, eu tô achando essa pessoa inteligente. Por causa de quê? Isso, aí a mulher, em vez dela tá conversando horas, tendo prazer de ouvir o cara falar, olhando o jeito do cara, porque a Com mulher... atração genuína. Obrigada. A mulher precisa... Ela precisa gostar do jeito do cara de gesticular. Ela precisa gostar do jeito do cara de se vestir. Por exemplo, é muito comum a mulher... Isso na igreja, tá? Vestir o Tô falando, cara. A mulher começa a criticar mentalmente, ela não faz força. Ah, é? Ela começa, não gostei do cabelo, não gostei da roupa, não gostei do quê. E aí a mulher fala, eu vou dar um jeito. Não faça isso. Ele lá dentro tem Eu aquela vou resolver roupa. ele. Lá dentro. Essa camiseta. Eu vou dar um jeito Essa nele. camiseta de time aqui. Só que em algum momento Na hora de a gente ir aquilo no vai restaurante. fluir. Exato. E aquilo tá dentro dele. É tipo, o cara é o cowboy de Barretos. Sim. Cara, ela não gosta. Ela gosta de um Mauricinho, entendeu? O cara é um... Faria Lima. Executivo. Sapatênis. Cara, não adianta você botar um terno do Armani nele. Lá dentro tem a fivelona dentro da alma dele. E o chapéu de cowboy. Isso, lá dentro da alma dele tem essa pessoa. É o agroboy. Isso, então lá dentro, a mulher, muitas vezes, o homem também, mas a mulher principalmente, ela não para e questiona a si mesmo. Eu tô achando esse cara interessante? Não, a orientação que dão é, ore para ver se Deus fala. Deus nunca vai contradizer uma coisa que ele criou. Ele criou a atração física como um dos 8 sinais importantes para você casar. Você não pode orar para Deus dar atração física. A atração física ou é ou não é. Não se fabrica isso. Isso tem que fluir. E na igreja Faz você sentido, vai faz encontrar pessoas que não Perfeito. estão ensinadas. Perfeito. Isso que ele falou, ele já tá no estágio avançado aqui. Eu quero pegar a sementinha lá do espírito da mula, do jumento, do espírito de jegue que baixa no povo, que o povo parece ficar burro. Quanto mais espiritual, parece que a pessoa perde a inteligência. Chega! Deus não tira a nossa inteligência. Relacionamento é a coisa mais séria que existe depois da gente aceitar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva. A Bíblia termina com o casamento de Cristo e da igreja no Apocalipse. É a maior decisão da vida da gente, é a forma escolhida por Deus para exemplificar a relação dele conosco, é o casamento. Como que a gente pode tratar isso assim? Deus falou. Não é assim, você tem que olhar que Deus te deu inteligência e ele vai fazer você ter esses sinais aí. A mulher, por exemplo, o cara, a manifestação desse caráter masculino, de todos esses sinais masculinos, não são possíveis quando a mulher não vai pela amizade, conversando. Se ela ficar só na oração, vamos orar. Como é que você vai ver isso? Como é que ela Como é que ele vai ser homem? Como é que ele vai resolver problema? E Como o é que ele cara vai não tomar sabe falar liderança? 2 frases conexas, né? Obrigada. Obrigada. Isso é um parênteses que eu quero fazer também, que é muito importante. que Parênteses é um- ou parêntes? Não, é um parênteses. Não Ah, sei. tá. A gramática. Não, eu pensei que tava falando de parênteses. Parênteses. Não, você falou parênteses. Parênteses. É, você falou. Um parênteses que eu quero fazer. é o Depois eu seguinte. só queria o seguinte, já começou na discussão aí, É. eu queria saber aí de vocês sobre tudo que a gente vai falar, né?